Inicialmente, para a gente, né, ir se conhecendo melhor, me apresentar para o senhor e para, se possível, tiver alguém aí que não me conheça. Meu nome é Luana Breder Barcelos, estou coordenadora da CISBGE Núcleo Minas, também sou militante do Levante Popular da Juventude, atuo num grupo de mulheres organizadas do Vale do Mucuri, Jequitinhonha. Sou técnica em informações geográficas e estatísticas no IBGE, lotada na agência de Teófilo Otoni. Aproveito também para apresentar, né, nosso convidado, o doutor Disseu Greco, doutor em medicina tropical pela UFMG, especialista em imunologia clínica pela Universidade Estadual de Nova York e pela Universidade de Londres, professor na Faculdade de Medicina da UFMG desde 1980, no Departamento de Clínica Médica, onde é professor titular desde 91. Atualmente leciona a disciplina de bioética na pós-graduação da Faculdade de Medicina da UFMG, é presidente da Sociedade Brasileira de Bioética e atua na área de medicina com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias, imunologia clínica e ética. O foco do nosso debate aqui, ele vai ser sobre a situação da pandemia de Covid-19, que lamentavelmente registra só no Brasil a marca de mais de 150 mil óbitos, a política negacionista do governo federal, o abrandamento das medidas que visam o isolamento social e maiores informações sobre as vacinas que estão em teste no país, com destaque para a Coronavac. Como já foi exposto nos nossos primeiros contatos com o professor e com os nossos colegas em carta aberta, são muitos os assédios que acontecem das chefias e gerências, com destaques para as intermediárias, para que haja o retorno nas atividades presenciais, sobretudo no caso de um órgão cuja atividade final é o levantamento de dados primários para a formulação de indicadores socioeconômicos. Desde o início da quarentena, no entanto, temos realizado a coleta das pesquisas, entre elas as domiciliares, através do teletrabalho, mediante entrevistas por telefone. Apesar das dificuldades e limitações impostas, temos alcançado um nível de aproveitamento adequado, o que permite que as informações sejam divulgadas sem perdas estatísticas. A despeito disso, temos recebido inúmeras denúncias da nossa base e indicativos de que, para atender às metas cada vez mais incompatíveis com os meios fornecidos aos seus trabalhadores, muitos têm arriscado a sua saúde e contrariado as orientações da própria presidência da instituição, que, através de normativa, suspendeu a coleta em campo. Falo sobre a RCD 14. Hoje, houve publicação no Diário Oficial da União de uma instrução normativa do Ministério da Economia que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal para o retorno das atividades presenciais. Segundo o texto, constatadas as condições sanitárias e de atendimento de saúde pública que a viabilizem, a partir de hoje, 3 de novembro. Com essas informações, tendo em vista o recente afrouxamento das medidas de isolamento ocorrido em várias cidades no país, nós gostaríamos de iniciar com uma provocação, né? Nós já estamos livres dos riscos de contágio por Covid-19? Expondo isso, eu passo a fala, né, para o professor. Fique à vontade aí para compartilhar a sua tela conosco e fazer Muito, sua primeira muito, explanação. muito obrigado, obrigado pela provocação, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Muitos obrigados ao mesmo tempo. Não sei se você está me ouvindo bem, que sua imagem agora ficou parada. Você me ouve? Ouvimos bem o senhor. Ah, então. Agora também você saiu também do. Eu vou tentar já compartilhar aqui. A gente começa pela sua provocação, que eu vou precisar de 48 minutos para respondê-la. Quero. Eu fui muito imodesto, né? Colocar enfrentamento da pandemia em 30 minutos, mas de todo modo eu vou tentar suspender com 30 minutos, porque minha expectativa é que tenha perguntas,
a provocação da Luana é ótima, né? Podia começar com ela e talvez até interromper de uma vez. Não, a epidemia não está controlada. Vamos partir para o debate. Mas eu vou comentar um pouco, acho que vai ser importante para a gente localizar isso, né? Eu coloquei essa tela com esse nome aí, né? Um debate com os trabalhadores e trabalhadoras. É aqui na esquerda, aqui para lembrar vocês, da Sociedade Brasileira de Bioética, quem tiver interesse em não só de participar, mas acessar o nosso site, é importante. Do lado de cá está um sumário, né? Eu sou médico, tenho doutorado, sou infectologista, atualmente professor emérito da UFMG, e como já falado, eu presido, até a final do ano que vem, a Sociedade Brasileira de Bioética. Sobre o coronavírus, tem muita coisa muito interessante, muitas coisas, não vou entrar nesses detalhes aqui que vocês estão vendo agora à esquerda, né? O começo, no final do ano passado, na China, até começar a espalhar, chegar no Brasil em março. Então está aqui, início de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Primeiro caso em 26 de fevereiro, a primeira morte em 12 de março. E hoje, Luana foi até modesta, né? Tem 160 mil casos de mortes já confirmadas no Brasil. É um absurdo, né? É um absurdo tem de começar com a solidariedade às famílias, principalmente agora, né? 160 mil mortes, você pode pensar em multiplicar isso por 5, aí são as pessoas diretamente afetadas por esse absurdo. Lembrar de um livro, para quem tem interesse, muito interessante, é o livro talvez seja o mais famoso, que fala sobre pandemia, sobre peste, do Alberto Camus. E muito interessante, o Camus falou, a frase está aqui em cima, né? Guerras e epidemias sempre aconteceram na história da humanidade. As ambas sempre pegam a população de surpresa. É mais ou menos esperado, né? A população tem de ser pega de surpresa, mas não quem coordena o processo de enfrentamento, né? Então, esse é um problema que nós vamos falar sobre o negacionismo comentado, a falta de capacidade de solidariedade. E é muito interessante aqui no topo, aqui, Alberto Camus, a peste que ele conta é uma cidade que não existe, cidade fictícia, mas olha a coincidência, chamava Oran. O primeiro caso aqui foi em Wuhan, só uma coincidência. A Covid no Brasil e no mundo, esse quadro aí também, não sei se está facilmente lido, mas é muito interessante. Essa primeira parte é de 3 de agosto. 3 de agosto são exatamente, você tem outubro, novembro, 3 meses. Nós tínhamos 2.700.000 casos com 95 mil mortes. O mundo tinha 17 milhões de casos com 600 mil mortes. Hoje, em 30 de outubro, essa semana, 30 de outubro, isso aqui quase quadruplicou e aqui duplicou o número de mortes. Estados Unidos não vão entrar. No Brasil era 2 milhões e 700, hoje está quase 6 milhões, com 160 mil mortes. E o número de mortes por dia tem caído. É uma coisa que nós não sabemos exatamente o que isso quer dizer, o que isso vai acontecer depois, mas é importante saber que mesmo que aparentemente esteja estabilizado, num certo sentido, está estabilizado num nível muito alto, né, com essa mortalidade que permanece e o número de casos muito grande, é o segundo maior número de casos de morte nas Américas, o segundo número de casos de notificados nas Américas também. Aqui, só para lembrar, Belo Horizonte com 48 mil casos, 1.500 óbitos. E aqui a história do Brasil hoje, na disseminação da Covid no município. Praticamente atingiu todo lugar. Isso é importante para nós todos, porque é uma pandemia que é espalhada pelo ar, né, não precisa de contato tão íntimo, ela facilmente se expande. E aqui só para ver a concentração, né, no Nordeste, a região costeira, região Sudeste que é a mais habitada, e como esperado, né, é uma pandemia que lembra muito do HIV quando chegou ao Brasil. Ela chega de fora do Brasil, pessoas que têm mais condição socioeconômica, fora que estavam viajando, atinge locais onde tem maior população, São Paulo e Rio, e depois começa a espalhar, como a gente chama de centrifugamente. Ela vai chegando em todo lugar no país. Mais ou menos intensamente, com maior ou menor risco, e é uma discussão que a gente pode fazer nas perguntas também. E é claro que chega num momento talvez terrível. Nós vivemos uma barbárie, né? Barbárie governamental, uma barbárie política, uma barbárie social, e as crises estão todas, já estavam existindo, e ela acaba escancarando e aumentando. A crise política, a científica não é muito crise, né? A científica é muito mais aqui das pessoas passarem a não acreditar como acreditavam no que a ciência realmente fala, né?
Ambiental, certamente, essa disseminação do vírus, ela vem exatamente por contato com animais, né? Essas doenças que estão acostumadas, as infecções estão acostumadas com certos animais, quando passa para o ser humano, ela mal adaptada, ela causa muito mais morte. Sanitária, e o Brasil tem sofrido isso intensamente, com o desfinanciamento do SUS, um absurdo, né? Ainda bem que não conseguiram destruí-lo, como eu acho que eles queriam fazê-lo. E o mais aqui importante desse processo todo é a crise social, que também foi só escancarada, né? Não tem nada novo. Claro, aumentou o desemprego, mas já existia essa quantidade de pobreza e disparidade vergonhosa que esse país convive há muito tempo. Né? E a crise econômica também fica parecendo que foi tudo devido à pandemia, mas desde a derrubada sem razão da presidente Dilma, a situação econômica já estava ruim, ela ficou muito pior. E hoje é difícil até dizer como é que a gente vai, o que nós vamos fazer, né? Mas tem muita coisa para fazer. Não estou sendo pessimista para dizer que é impossível, tanto assim essa reunião aqui é uma parte do meu otimismo de participar por causa disso. Mas tem umas coisas interessantes e importantes em relação à infecção por esse vírus, por esse coronavírus, né, que causa a pandemia, que a taxa de mortalidade é aparentemente baixa. Mas o número crescente de casos, você vê aqui, eu lembrei, né, agosto, 120 mil casos, nós estamos 3 meses depois com 160 mil, porque quando você espalha muita infecção, mesmo que a mortalidade é baixa, esse percentual baixo torna-se numericamente alto. E a mortalidade, também aqui um dado importante para a gente conversar um pouco, porque no início dizia que tinha grupo de risco. E também lembro o HIV, né? O HIV no começo falava que era grupo de risco também. E dessa vez arrumaram um grupo de risco bem definido. Se é velho, você vai ter Covid, e nós que somos jovens, nós não, né? Vocês que são jovens não vão ter problema. Que não era verdade, né? Ela atinge, sim, a população mais idosa mais gravemente, mas ela não tem preferência de atingir pessoas, mas atinge com mais intensidade populações com comorbidades, são aquelas que nós estamos conversando, todos vocês ouviram tanto, né? Diabetes, hipertensão, obesidade, mas o mais importante é aqueles mais vulneráveis socialmente. De novo, ela atinge mais os pobres, mais os negros, os empregados aqui estão como pobres. Né? Aqui eu vou reforçar no final, né, não tem tratamento nenhum farmacológico. Depois tomara que tenha perguntas sobre isso. Vacinas eu vou comentar também, expectativa na efetividade. E há que se acentuar os cuidados individuais e coletivos, que responde parcialmente o que Luana comentou também, né? Na verdade, não tem isolamento social, né? É difícil comentar. Isolamento é físico, porque socialmente nós somos muito mais juntos, né? Você vê, Luana está lá no Toflotone, eu estou em Belo Horizonte, nós estamos conversando muito de perto, né? Então, isolamento físico, é importantíssimo lembrar disso. Evitar aglomeração, máscara sempre. E aqui, um ponto importante, também vale a pena falar toda hora, é reforçar o sistema público de saúde, eu estou falando sobre o SUS especificamente, e especificamente, mais intensamente, a atenção básica. E não haverá nenhuma bala mágica, na opinião da maior parte dos cientistas, que vai controlar, vai aparecer uma vacina que vai resolver tudo. Então é importante estar com isso claro para nós. Né? E, claro, atingir um país pobre. Né? Aliás, desculpa, o país aqui isso aqui é uma... Veio no Datafolha em 2013, exatamente o que tem hoje, mas não é o Brasil que é pobre, não, é a população que é pobre. Você vê esse pico aqui de 1%, tem a renda, a maior parte da renda, e aqui na época isso aqui não mudou muito também não, 66% das famílias, na época ganhava R$ 2.034, talvez tenha caído com o aumento do desemprego. Né? E tem um ponto importante nisso, porque quando fala da pobreza num país, você tem várias classificações, tem uma que chama de miseráveis. O Brasil acho que tem quase 13 milhões de miseráveis, eu posso estar errando um pouco o número, mas o miserável é um negócio quase impossível de pensar, que é até R$ 67 de renda por mês por pessoa. Tanto assim que tirar dos pobres miseráveis com programas é relativamente fácil, porque se passar de 77 para R$ 100, você elimina os chamados miseráveis, eles tornam-se muito pobres, que é exatamente a mesma coisa. Vou lembrar disso, é um país muito complexo, uma disparidade obscena, intolerável, e tem um ponto importante, que é a participação do idoso. Na verdade, aqui até desapareceu o que eu tinha aqui, na verdade, eu não gosto nem de usar a palavra idoso, que é a participação dos maiores de 60 anos na renda familiar. Isso é importantíssimo, né? Porque
com a mortalidade que está acontecendo com a população há mais de 60 anos, vários locais, várias famílias perderam renda. Tem local aqui, ó, que 82% da renda, é 62, 82, é difícil ler aqui, vem de pensões ou aposentadorias. Quer dizer, a morte ainda traz mais esse efeito secundário, a perda do ente querido e, além disso, a perda da capacidade de sobrevivência de muitos locais. Aqui, ó, população, pessoas com 60 anos ou mais na renda familiar. E é engraçado não, é importante lembrar que o Brasil tem várias experiências anteriores para enfrentar pandemias, né? Acho que a mais importante, a mais recente, que não acabou, é a epidemia da AIDS. Eu pus 85, 90 aí por querer, porque foi na época do início do enfrentamento dessa pandemia. Ela teve uma resposta governamental muito precoce, estruturaram um centro, um departamento específico para cuidar da AIDS no Brasil, a participação intensa da sociedade civil em diversos níveis de decisão, que também não está muito menos intensa agora, né? Quando eu vejo, me arrepio de alegria quando eu vejo um movimento como o chileno. Aqui você não consegue colocar, as pessoas agora não podem nem colocar na rua, mas mesmo antes da pandemia era muito complicado, às vezes só ia para a rua para fazer coisas da direita, né? Uma mobilização multissetorial importante, um programa de prevenção e tratamento com enfoque nos direitos humanos, com financiamento de projetos comunitários, mas eu deixei por último aqui, que tudo só funcionou porque já tinha, a partir de 90, 88, já tinha uma estrutura de saúde estabelecida. Foi o SUS que tornou isso aqui praticamente tudo possível. E aí você olha isso aí em 85, 90, o país estava vivendo crise do mesmo jeito, economicamente péssimo, mas foi uma decisão política, que ela foi baseada na resposta governamental. Aqui está faltando um pedaço aqui, tendo multissetorial aqui, está toda a academia, né? Universidades, instituições de pesquisa, junto com a sociedade civil e com o governo, tendo a estrutura do SUS como a sua base. O enfrentamento da Covid em 2020 é exatamente a antítese disso aqui. Não tem resposta governamental, felizmente tem a estrutura do SUS, mas subfinanciada, não tem programa de prevenção com enfoque de direitos humanos de maneira alguma, né? Para eles, direitos humanos são só para os humanos direitos, né? Que é outro absurdo dessa estrutura hoje que nós estamos vivendo. E aqui, talvez para lembrar para vocês todos e todas, né, para andar mais depressa aqui, para ver se eu consigo terminar em mais 15 minutos, só para lembrar o que tem de tratamento, prevenção e imunização, que eu vou chegar nele, que é a vacina. Tratamento farmacológico, só para lembrar, eu vou falar muito lentamente, não há qualquer tratamento para prevenir, nem para as fases iniciais e moderadas da infecção pelo SARS-CoV-2. Quer dizer, nenhum desses medicamentos que essa pessoa que atualmente é presidente da República faz essa propaganda, aquele que era astronauta e que faz outra propaganda, não tem nada que funcione, está mostrado cabalmente, não tem. E com risco ainda, quando você faz uma propaganda dessa e estimula a população a usar medicamentos que não funcionam, você corre o risco de eles perderem o cuidado de prevenção, porque estou tomando medicamento, eu estou resolvido, né? Então, lembrar disso. O único que tem até hoje que funciona bem, é um medicamento muito antigo, um corticosteroide chamado dexametasona, mas funciona para as fases graves em condições, as fases graves em condições muito específicas. Não é nem para prevenir, nem para a fase inicial. E o mais importante, praticamente como em qualquer outra infecção, é a prevenção, né? Eu já falei do isolamento físico, o uso de máscara, água e sabão, álcool em gel, mas aqui para vocês é importante, porque isso aqui é a parte individual, né? Mas é importante que a estrutura esteja preparada para que você possa voltar a trabalhar em qualquer situação que seja, trabalhos que são imprescindíveis, que eu estou querendo dizer, né? Imunização eu vou falar mais tarde um pouquinho. Não vou entrar nesse slide, que é só para lembrar que tem respostas imunológicas importantes, por isso que a vacina pode funcionar, né, contra pedaços do vírus, eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre isso. E para relação à vacina, tem muitos problemas a ser resolvidos. Um deles, que talvez não seja o mais complicado, e aqui é uma decisão internacional de fazer um consórcio de países para, se uma vacina for desenvolvida, que ela seja de maneira justa distribuída pelo mundo. E aqui a OMS, Organização Mundial de Saúde, juntou, acho que tem mais de 150 países agora, numa atividade buscando acesso global. A ideia deles é interessante, chama COVAX, o pilar, né, de vacinas, não só vacinas, mas também para outros insumos,
Mas eles conseguiram juntar, esse total aqui já está 165, né, que estava 150 inicialmente. Desses, tem uma quantidade de países que tem dinheiro, são capazes de financiar essa compra de vacina para esse COVAX. E tem uma quantidade muito maior de países mais pobres que também participam e poderão receber a vacina ou de maneira gratuita ou com preço muito melhor. Então, é uma expectativa interessante. O Brasil faz Professor, parte disso. Vamos passar o seguinte, por favor. Então, nessa ideia da OMS, da Organização Mundial de Saúde, eles planejaram que a dificuldade nós vamos todos viver é como é que você define os cenários e os chamados grupos-alvo, né, para usar os recursos à medida que vão ser disponibilizados. Então, a ideia primária deles, que é interessante, é que aquele grupo de 150 a 160 países receba as vacinas, que a primeira distribuição atinja pelo menos 20% da população de todos esses países. A ideia pragmática é que, se deixar de outra maneira, é possível que os países que têm capacidade, têm dinheiro, vão comprar as vacinas todas e os pobres, outra vez, ficam para segundo tempo, terceiro tempo nenhum. Né? Pode passar. E só para lembrar que hoje, vacinas em teste em outubro de 2020, tem 30 vacinas chamadas primeira fase de teste, tem 15 na segunda fase, tem 11 já na fase 3, última fase, que se der certo, as vacinas poderão ser distribuídas, fabricadas. Aí entra um outro processo, mas tem 11 delas. Pode passar o próximo. E só para lembrar, o Brasil tem pelo menos 4, estão 4 aí, né? Tem essa da AstraZeneca e a Universidade de Oxford, que é um vírus que não é vírus do coronavírus, que serve de carreador, que facilita a entrada. Coronavac, que é essa mais polêmica, porque esse indivíduo que é presidente resolve fazer uma polêmica, em vez de polemizar para melhorar a população, resolve brigar com a China e com o governo de São Paulo, né? Estupidez inominata. A terceira da Pfizer White, que está também em fase 3. E essa última, que é da Janssen Silag, na verdade tem mais uma ainda, que é a vacina russa, né? Que os russos começaram a solicitar a liberação. Muita gente testando, esses horários nesse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto coluna aí, o Brasil 10 mil com 13 mil, não, o Brasil tem acho que 9 mil no primeiro, e o mundo inteiro tem 10, 23, mais 44, tem mais de 100 mil pessoas em teste atualmente, na expectativa de ter resposta, é que os locais de teste, a penúltima coluna, né? São Paulo, Rio, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais está na de baixo, Santa Catarina, Paraná, quer dizer, está praticamente uma grande percentual de países, de estados brasileiros que já estão fazendo esse teste. Né? E aí tem uma última coluna que é interessante, que é sobre a transferência de tecnologia, que vai ser importante para nós. Né? Essa primeira aí, que é a Universidade de Oxford, tem um projeto para transferir para Biomanguinhos, que pertence ao SUS, e a Coronavac, que é a chinesa, que é vírus atenuado, é a mais simples, teoricamente, de ser feita, também para transferência de tecnologia para o Butantan. Pode passar? E tem recomendações, né? A própria Sociedade Brasileira de Bioética tem uma recomendação, se vocês depois quiserem acessar, está aí acessível embaixo, é só entrar na página da sociedade, que aborda, né, está bem escrito aí, os aspectos éticos no enfrentamento da pandemia Covid no Brasil, incluindo a alocação de recursos e uso igualitário de tecnologias de saúde. Quando essa recomendação foi planejada, a vacina não estava em teste ainda, mas tinha um problema que estava na expectativa de começar a ter casos demais e não ter leito suficiente para internar todo mundo. Então, nós fomos incitados a ter uma recomendação que, obviamente, ela foi muito mais ampla do que apenas falar na última fase, que é importante, as pessoas estão internadas, mas ela enfoca principalmente a imprescindibilidade do sistema único de saúde e o direito ao acesso ao melhor tratamento para todos e acesso igualitário a tudo que for desenvolvido. Então, é mais amplo exatamente isso que nós estamos conversando aqui hoje. Pode passar?
Esse aí também acho que eu já falei, que é o documento preliminar da OMS, já comentei naquele slide anterior, pode passar? E aí tem fatos selecionados e as propostas, né? As crises eu já comentei anteriormente, pode clicar mais um, deve ter mais um quadro que vai aparecer à direita. Esse. Só, o Brasil começou a ter a pandemia em março, né? Março nós estamos há 9, quase 8 meses e meio de pandemia, né? E tem muita coisa que pode ser feita, né? Tem as propostas iniciais aí, né? Ter normas claras, éticas, transparentes para enfrentar. Outra coisa importantíssima que serve para você, serve para todo mundo, é ter informação clara, baseada em evidência e em linguagem acessível, porque a quantidade do chamado da epidemia de notícias falsas é impressionante, né? É difícil até competir, né? Porque nós fazemos em número pequeno, com intensidade na ciência, e aquilo que é soltado na internet tem coisas que as pessoas com dúvida mesmo, dúvida real, né? Com medo, com dúvida, e escutando a pessoa que teoricamente estaria coordenando a resposta governamental, falando a quantidade de coisas que não são cientificamente baseadas, né? Principalmente no começo o uso da cloroquina. E aqui a discussão dos direitos humanos e a dignidade da população em risco e garantir sustento. Essa é outra coisa importantíssima para nós todos, né, Luana e Ângela? Porque quando nós estamos falando entre nós, você está falando sobre funcionários do IBGE, que eu entendi que seja funcionário de carreira, mas pode ser até que não seja, deve ter terceirizado também, não sei. Nós não temos emprego, né? Agora você pensa como é que essa população que acabou ficando, essa pressão enorme que está acontecendo nas cidades para liberação, uma parte relacionada com isso. 6 meses de quarentena, sem recurso. Aí, finalmente, na verdade, foi o Congresso Nacional que começou aquela renda básica, né, que nós cada vez mais lutar que seja uma renda universal básica, para tirar esse país dessa disparidade, pelo menos inicialmente, né, que ela está há tanto tempo. E a outra coisa que está aqui não é proselitismo, é importância. Se essa emenda constitucional não for revogada, você imagina como é que o país crescendo, envelhecendo, com doenças, só essa é uma delas, e tem várias outras, como é que vai enfrentar se não pode ter mais verbo para educação, saúde, etc. Clica mais uma vez, acho que tem mais coisas escritas nessas propostas aí, senão nós tem. Reforçar o papel do SUS, acentuar o papel da universidade, da ciência, e para nós, embaixo na pergunta que vocês vão fazendo, acentuar a medida preventiva já bem definida. Isolamento físico vai ir de acordo com a. Eu tentei até achar essa norma que você falou, a RDC 14 de 2020, eu acabei não conseguindo ler, mas você já fez um resumo bom dela, né? Que ela mantinha o trabalho à distância. Acho que tem mais uma ainda, vê se tem mais uma dessa, então você pode passar o próximo. Aí que é a parte mais complicada, né? Vocês estão fazendo isso aqui hoje, nem sei quantas pessoas estão participando. Às vezes é difícil, né? As pessoas não têm tempo, não têm jeito, mas acho que cada vez mais nós vamos ter de envolver a sociedade civil, ela toda, para reivindicar direito, não receber benesses, né? Nem esmolas. Pode passar? Os caminhos possíveis, né, para isso, né? Fortalecer o SUS, fortalecer a estratégia da saúde da família, que é uma coisa importante para nós todos aí, certamente em Teoflotone, em Belo Horizonte, onde o IBGE está para todo lado também, como as instituições estão em todos os locais do Brasil, né? Quer dizer, uma estratégia como a saúde da família, que é um negócio espetacular, ela está subfinanciada e recentemente quase que saiu um decreto privatizando, que é uma estupidez de novo, infelizmente foi voltando atrás. O número 4 é importante também, né? Valorizar e financiar adequadamente a ciência brasileira, que apesar de tudo isso aí, é importantíssimo nesse primeiro enfrentamento, né? Muita coisa foi desenvolvido, aparelhos para respirador fabricado e desenvolvido no Brasil, uma discussão maior de testes específicos, né, feitos no Brasil também, e agora a vacina, né, que vai ser fabricada aqui, esperamos. E a promoção do diálogo social e as análises. Isso aqui, de hoje, repito, é parte disso. Pode passar? E só para lembrar, eu já tinha falado, pode passar essa que eu já tinha comentado sobre essa anteriormente, ela foi repetida aí.
E as perspectivas, então, estou quase terminando aqui. São importantes porque, como eu havia comentado antes, nós não estamos falando sobre a Covid isolada do país, isolada do mundo, né? Muita coisa tem de ser resolvida aqui, inclusive algumas importantes, que é a história da homofobia, o racismo, né, a população originária, a saúde mental, que afetou muitos de nós, né, nesse tempo não só da quarentena, mas até do emprego, dos riscos, né? E vai chegar um ponto aqui que vai ser importante responsabilizar os estados e dirigentes pelo que aconteceu, né? Vai ser uma coisa que também vai ser importante de discutir durante o processo, né? Aqui eu havia comentado já, né, a importância de valorizar o sistema único e a participação na saúde, que serve para nós todos, né? Vocês têm sindicato realmente, né? Mas tem locais que as pessoas estão perdidas, né? Sem capacidade de ter nenhum a quem procurar. Nós temos que ter um papel junto. Pode passar o próximo? Pode passar mais? Esse também pode passar. Como eu estava mais rápido que você, eu já falei sobre tudo isso aí. Pode passar agora. Perspectivas, pode clicar tudo, que vai aparecer uns 2 quadrinhos aí à direita. Mais um. Aí tem uma lista, né? Essa lista que é importantíssimo nós lembrarmos, como eu falei já antes. A Covid veio para juntar nessas outras doenças, e dessas que estão em negrito, aí que vocês estão vendo na tela, todas o Brasil tem. São chamadas doenças tropicais negligenciadas, ou melhor ainda, doenças tropicais que atingem populações negligenciadas, que é o nosso caso brasileiro, né? Aqui dessas 15, o Brasil não participa aí muito intensamente, pelo menos 3 delas. Eu lembrei de lembrar que está aqui ainda do lado nesse quadro vermelho aí, tuberculose, HIV, hanseníase, hepatite, sífilis, dengue e outras. E tem duas medidas internacionais. O de cima, à direita, aí, esse tentativa em 2015 de fazer um plano para superar essas doenças, e talvez o mais importante seja esse de baixo, que tem vários quadrinhos, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a OMS e a ONU se propôs. Entre as coisas importantes, acabar com a pobreza, acabar com a fome, melhorar a saúde, ter água e saneamento, discussão sobre igualdade de gênero e a vida na Terra. Pode passar? Vamos ver o próximo. Próxima perspectiva aí considerações éticas. E essas eu também, eu não devia, em parte eu vou detalhar, mas não vai ser muito não, porque nós pensamos em 2 coisas, né? Se tiver medicamento desenvolvido, que não tem ainda, e se aparecer vacina, tem várias coisas importantes, tem razões que são técnicas, científicas, sanitárias, mas a parte ética de direito ao acesso talvez seja a mais importante delas todas. Eu acho que o próximo diapositivo o próximo diapositivo explica melhor isso. Você pode passar o próximo e eu já vou terminando com esse aí. Que são aí, vamos estar chamando de perspectiva e obstáculos, né? Primeiro que muita gente está na expectativa que a vacina seja uma bala mágica, né? Todo mundo fala desse termo, né? Bala de prata, bala mágica, que você dá um tiro com ela, acaba com tudo. Que não é verdade. Na verdade, nós nem sabemos o que vai acontecer, né? Essas vacinas podem ser seguras, podem ser até imunologicamente boas, mas não é obrigatoriamente que elas vão controlar. Pensando só no ponto de vista científico, sem pensar que além de ser desenvolvida, mostrar que é segura, mostrar que é imunologicamente boa, ela tem de ser fabricada, ela tem de ser embalada, ela tem de ser distribuída, ela tem de ser aplicada e tem de ter acompanhamento. Quer dizer, os obstáculos são diversos, né? E tem urgência na busca, evidentemente, porque uma parte dela está relacionada à necessidade de saúde pública, né? Importante. Tem implicações políticas, porque aí você vê a quantidade de gente lidando com isso, os dirigentes, a parte ruim, né, os populistas internacionais, né, tanto daqui do Brasil quanto da América do Norte, achando que a hora de chegar isso aí vai resolver o problema, eles vão ser reeleitos, né, implicação política no sentido ruim da política, nesse que eu estou falando aqui. Implicações econômicas, o tanto de coisa que foi perdido, né, que tem de ser recuperado, né, e as pessoas perderam mesmo, e talvez seja a questão maior que nós vamos ter de ter na saída dessa pandemia.
A importância científica, porque coisa para lembrar para nós todos e todas, que essa pandemia não é a última, né, quer dizer, a mais recente, mas não é a última que vai nos atingir. Quer dizer, quanto mais preparados estivermos para outras, com plataformas próprias científicas, para vacina, melhor vai ser. Né? E a ética em pesquisa também é uma discussão que vocês podem me perguntar, se essas vacinas estão sendo feitas corretamente aqui no Brasil, né, com tanta gente participando. Então, cenários, vou pular para os 5 aí, que é importante, né? A vacina provavelmente não vai ser 100% eficaz. É muito possível que a produção inicial seja insuficiente para atingir todo mundo. E a discussão de quem receberá a vacina inicialmente, praticamente o mundo inteiro está mais ou menos concordando, né, que vai ser inicialmente acesso às pessoas que estão mais expostas, aí, principalmente profissional de saúde e os serviços todos auxiliares que são obrigatórios de trabalharem, população mais idosa, mais arriscada de falecer, e aqueles mais vulneráveis do ponto de vista aqui, vai ser socialmente, mas principalmente com comorbidades, vão ser os primeiros, provavelmente. Eu deixei a obrigatoriedade embaixo para a gente conversar, se der tempo, perguntas, né? Tem de ser obrigatório? Vou deixar essa pergunta para vocês. Vocês acham que deve ser obrigatório mesmo? Fazer a vacina? É obrigado a tomar a vacina? E vou deixar isso como pergunta para nós respondermos juntos. Acho que deve ter mais um, talvez, não sei se é mais um ou dois aí para continuar. Acho que esse é o último, não. Tem mais um aí, que eu vou encerrar com uma homenagem, e pode passar o próximo, uma homenagem, uma citação. A homenagem é muito interessante, e esse quadro aí, que espero que todos estão conseguindo ver. Aí tem uma fotografia tirada do alto, né? Isso é Londres, 2012, Olimpíada do Verão. No meio aqui está escrito SUS, é o SUS inglês, né? A homenagem foi ao Serviço Nacional de Saúde inglês. E quem desfilou, principalmente as enfermeiras do SUS, enfermeiros e enfermeiras, tem uma homenagem espetacular, já 2012, não tinha nada a ver com a pandemia. E essa aqui é recente, 2020, um avião de uma companhia inglesa agradecendo o SUS. Né? Então é importante isso, para lembrar que o serviço público de saúde, acesso e para todos, é completamente imprescindível e é um valor inalienável de um país. Pode passar o próximo? E a citação, que é o próximo, o primeiro delas está escrito aí, que é uma citação de uma pessoa que chamava Tucídides, ele escreveu a Guerra do Peloponeso, e ele dizia naquela época que a justiça, nós estamos falando sobre isso aqui também, só será alcançada quando aqueles que não são injustiçados se sentirem tão indignados quanto aqueles que são. Isso talvez seja o nosso caso, a maior parte de nós, porque nós não somos injustiçados como aquela população que eu mostrei inicialmente, os muito pobres, os paupérrimos, os com doenças graves que não têm acesso a nada. Né? Pode clicar o próximo? Eu acredito diferente. Eu acho que a justiça só prevalecerá quando aqueles afetados e indignados pela injustiça foram capazes de se emanciparem para a luta por seus direitos. Pode dar mais um clique? Primeiro clique em cima, ficou preto. Primeiro do cima, está escrito empoderamento. Que eu faço uma visão diferente da palavra. A palavra inglesa, empower, né, empoderamento, é muito usada no sentido direto. As mulheres devem ser empoderadas, como se alguém fosse dar o poder para alguém. Né? Eu posso me empoderar, mas a maior parte das vezes que ela é usada é como se alguém estivesse dando uma dádiva. Eu prefiro essa aqui, Luana, que eu também gosto muito de Paulo Freire, essa é exatamente o que Paulo Freire falava. Não é só ele, né? O Marx também falava isso, que a emancipação que é o que transforma as pessoas naquele que luta pelos direitos dele próprio. Então, acho que com isso eu encerro essa minha fala. Agora eu vou ter de vou estruturar meu novo estúdio aqui com o telefone para continuar falando com vocês. Mas esse era o último diapositivo. Você pode desligar, por favor. Obrigado, Ângela, por ter me ajudado aí nesse problema técnico. A gente vai se acertando aqui e dando jeito nesses problemas técnicos. Nós tivemos algumas perguntas, né, de colegas participando aqui conosco. Eu vou falar sobre algumas e depois repasso, né, para o senhor.
queria aproveitar, né, nesse intervalo, durante a fala do senhor falou que estaríamos falando, que presumia que fôssemos profissionais de carreira. Não. O IBGE hoje trabalha com mais que 50% de mão de obra temporária. E isso faz com que esses assédios velados para que o profissional assuma os riscos, né, se torne ainda mais efetivo às vezes. E aí, aproveitando para falar um pouco sobre o trabalho que esses profissionais, principalmente os temporários, desempenham a maior parte do tempo, que é a entrevista, né? As entrevistas que nós fazemos até antes da pandemia, que normalmente eram presenciais, duram em média de 15 minutos, dependendo da família, se é uma família maior, até que 30 minutos. E a gente sabe que quanto maior o tempo, né, conversando, maior o risco de contaminação. Nós ainda não temos um plano de retorno ao trabalho presencial. Todo tem sido feito, essa coleta tem sido orientada que seja feita via telefone, mas há um ruído, né, via rádio corredor sobre o retorno do trabalho presencial em janeiro. E, ao mesmo tempo, a gente tem no noticiário, né, um burburinho sobre a segunda onda, que começa a afetar a Europa, e isso deixa a gente se perguntando se a gente fala em segunda onda no Brasil, tem como falar de segunda onda? A gente terminou a primeira, esse período de janeiro seria um período que acho que mundialmente estaria com casos mais elevados, e o Brasil, como que a gente chega nessa segunda onda? E aí, falando sobre essa nossa forma de trabalho, que é a entrevista, que é a fala, né? Como seria esse risco de contágio? Normalmente, um entrevistador, na situação normal, entrevista em média 14 domicílios por semana, quando a gente fala só da PNAD contínua. Quando a gente fala, por exemplo, de outras pesquisas nossas, que, por exemplo, o CNEF, um entrevistador, mesmo que por um tempo menor, de mais ou menos 2 minutos, 1 minuto, ele tem acesso a 300 domicílios por semana. Numa situação de censo, por exemplo, que o IBGE simplesmente adiou, né, o seu cronograma para 2021, qual seria esse risco, né, de, por exemplo, realizar uma operação censitária em que um entrevistador por dia entra em cerca de 30 domicílios, e depois ele retorna para espaços onde ele se conecta com outros entrevistadores que fizeram essa mesma coisa. Então, para a gente, né, deixar agora o senhor refletir um pouco sobre tudo isso, eu tentei reunir algumas perguntas fez um que os pacote, né? colegas fizeram, mas podem continuar colocando pergunta aí, gente, se eu tiver deixado alguma coisa. Você fez um bom pacote, então tem muita coisa para comentar. A primeira, eu tinha essa ideia, eu estava só na esperança que o IBGE não tivesse virado já essa coisa que o governo tem feito, né? Estado mínimo, você terceiriza, você põe as pessoas com maior risco ainda, sem nenhuma segurança, então certamente temos um papel. Eu não sei como é que eles são, quão protegidos esses 50% são, né? Provavelmente não tem quase proteção nenhuma, a não ser a nossa aqui, eu comentando, vocês aí que são do quadro fazendo força, mas eu acho que é isso, talvez seja o papel nosso, dos não injustiçados, ajudar os que são injustiçados, né? Nesse momento, eu acho completamente correto, né? O melhor que eles pudessem ir juntos, mas pensa bem, essas pessoas estão com medo de ser mandadas embora. Qualquer coisa que der, qualquer riscozinho, alguém falar, não quer não, tem 300 esperando para entrar no seu lugar. Né? Esse é um modo capitalista horroroso, né, que nós estamos vivendo em vários locais. Então, eu estou solidário, de novo, né, com essas famílias todas e com todo isso. A pergunta que você faz é muito interessante e a resposta é complexa. Né? Primeiro, o Brasil não acabou a primeira onda. Né?
Está uma situação que nós não estamos entendendo muito bem, porque se olhar, não sei como é que está Teoflotone, estou falando que eu sei que você está aí, mas outros locais do país, se olhar Belo Horizonte, né, que virou festa. Desde meados de agosto, que todo lugar que você vai, todo não, mas um percentual grande, uma cidade que tem muito bar, né? Não tem mar, mas tem bar. As pessoas estão na rua, estão juntas, estão se encontrando, né? Estão como se tivesse tudo normal. Então, nós estamos vivendo um risco que, na minha impressão, ainda bem que não foi demonstrado, eu achava que nós teríamos tido uma recrudescência semelhante à Europa muito mais precocemente. Mas não dá para saber o que vai acontecer, porque daqui para frente tem outras coisas a piorarem e algumas coisas são um pouquinho melhores. Teoricamente, o tempo vai ficar mais quente. Quer dizer, isso aí não afeta diretamente, mas na época de frio é muito mais comum que você fique ainda mais restrito no lugar que você está. Então, pode ser que seja uma certa vantagem, né? Como aconteceu na Europa, na verdade. O verão deles, aparentemente, foi menos intenso depois da primeira onda. Mas, por outro lado, o risco é esse, que nós começamos a cada vez mais ter gente na rua, o coronavírus não desapareceu, não vai ter vacina nessa época, né, nesse começo de ano, mesmo que comece, né, com essa demagogia enorme, que daqui a pouco nós vamos liberar a vacina, vai começar a ter disponível, nós vamos ter risco. Então, a resposta para você é o seguinte, eu acho que vocês agora devem ficar atentos com a história epidemiológica, né? Porque vamos supor que, por razões que a gente não conhece, essa estabilização que está acontecendo em vários estados realmente continue estabilizada ou até diminua. Então pode ser que em janeiro seja melhor. Não dá para avaliar. Mas vamos ter que ficar atentos nessas próximas 7 semanas, 8 semanas, porque o outro risco que a gente sabe também é que está chegando Natal. Natal aumenta, inclusive, a viagem. O pessoal vai começar a transitar muito mais intensamente. E ninguém vai segurar o carnaval, né? Pode até que não tenha festa real, mas vai ter aquelas confusões que a gente sempre sabe. Então, acho que janeiro é uma incógnita. Só para lembrar para você, nós não saímos da primeira onda, né? Ela está estabilizada alto, 160 mil mortes, cada dia que passa tem 200, 300, 400 casos, não é nenhuma brincadeira. Fala, agora está controlado. Não está, não, tem 400 pessoas morrendo. Essa semana parece que foi um pouquinho menos. Então, acho que o ponto crucial agora vai ter de ficar atento e tomar decisão à medida que for acontecendo. Agora, como você contou, o risco está relacionado com duas coisas, né? O contato físico e o contato com mais pessoas, e o terceiro contato por mais tempo. Você já tinha respondido essa pergunta, né? Porque já se mostrou que a partir de 15 minutos começa a ter muito mais risco de, se você tiver contato com alguém infectado, que te passe a infecção. Então, tem umas coisas que vocês podem adaptar, na verdade, né? O ideal seria que tudo que pudesse ser feito à distância, porque isso que vocês estão fazendo de maneira correta à distância, não é imprescindível que seja feito pessoalmente. Dá para adiar. O censo já está atrasado mesmo. Então, né, tem um tempo aí para se pensar. Vamos com calma, vamos fazer de maneira correta. E tem os pressupostos, né? Os pressupostos é que as pessoas sejam, primeiro, bem informadas, completamente bem informadas sobre o que está acontecendo. Vocês colocarem isso corretamente, né, escutando de onde puder escutar. Tem de ter acesso a todos os cuidados pessoais, né? Tem que ter máscara de boa qualidade, saber como utilizar, transportar o álcool em gel se tiver de ir. Né? Eu estou no pressuposto do pior cenário. Não teve jeito de controlar, vai ter de começar mesmo, porque diminuiu a quantidade de infecção. Então, esse é um pressuposto para cada um desse grupo. Talvez o outro que vocês podem tentar fazer também é diminuir o número, né, de contatos por pessoa. Vai ficar mais lento? Vai. Vai precisar de mais gente? Tomara. Né? Mais gente, você vai contratar mais pessoas. Então, esse é outro ponto importante nessa discussão para ser feito com cada um e cada uma das pessoas que estão afetadas. E lembrar que o risco, quer dizer, tem um risco real, porque nós já sabemos que a infecção assintomática pode transmitir, né? Ela pode transmitir mesmo durante aquele período, talvez uns 4 dias antes de começar a ter sintoma. Mas também, por outro lado, o lado positivo, que eu falei só de passagem, é que a história da máscara tem sido mostrada uma coisa que não se esperava, né? Porque a máscara não é 100% eficaz. Você está de máscara, ainda passa um pouco, entra um pouco de ar. Mas se mostrou uma coisa interessante, é que
gravidade da infecção parece estar proporcional à quantidade de vírus que a pessoa entra em contato no momento inicial. E a máscara faz uma certa seleção disso, o número de vírus que ultrapassam essa barreira, ele parece que é menor mesmo, e sendo menor, o risco de infecção mais grave é menor também. Não está completamente estabelecido, mas tem sido mostrado em algumas séries internacionais que isso é possível. Então, lembrar para as pessoas de novo, mesmo agora, que não estão trabalhando ainda de longe, não caiam na tentação que está tudo bem, que está aberto. Não vou só na casa do meu primo, tem mais 9 pessoas da família, não vale a pena. Você está juntando pessoas do mesmo jeito, né? Pessoas que você não sabe. Cada uma delas teve 9 contatos. Né? Então tem que tomar cuidado dos dois lados. O lado nosso, como pessoas. Evidentemente, outra vez, dos não injustiçados, eu tenho uma vida que eu posso ficar isolado se eu quiser. Eu recebo um salário da universidade, eu tenho uma casa onde eu posso ficar, tem alguém que vem trazer comida para mim, mas isso não é o comum no Brasil. As pessoas estão precisando de sair na rua, de fazer coisas. Então, tentar fazer de maneira correta, né, quando necessário, bem protegidas. Acho que eu respondi mais ou menos, que não tenho a resposta cabal, mas é isso. Acho que tem que tocar de ouvido aí, pensar nessas próximas 8 semanas. Alguém já propôs que você repetisse essas discussões, tem que repetir. E tem muitas outras pessoas para ouvirem além de mim. Né? Eu vi uma pergunta na tela aqui de passagem, mas talvez já tenha passado para você, que é sobre o movimento anti-vacina, mas eu deixo você tocar isso aí, eu respondo o que você quiser. O pessoal colocou aqui, né, sobre essa questão do que a gente tem quase que uma nova revolta da vacina, as pessoas tentando dizer que não são obrigadas a nada, usando o bordão da internet. E só dando... Aí alguém fez uma pergunta, deixa eu retomar aqui. Quais as implicações, né, políticas que se colocam em torno dessa questão anti-vacina, né? Outra questão que foi colocada aqui pelos colegas é que, diante desse último cenário de a gente não conseguisse segurar as questões em teletrabalho e fôssemos realocados a campo, se haveria necessidade de um padrão de testagem por parte do órgão desses entrevistadores, né, que estariam fazendo esses contatos. E outra coisa que o senhor falou também muito, muito pertinente, que é esse preparo para o uso do EPI, né? Nós não somos profissionais de saúde. Nós temos vários treinamentos já a respeito de como entrevistar, mas nunca numa situação de risco biológico. Não estamos preparados, né, neste momento para isso. Aí retorno para o senhor e vou ver se o pessoal colocou mais pergunta aqui. Tá. Vou começar por essa mais simples, da máscara. Né? A máscara, claro, vai ter máscara de qualidades diferentes. Né? Mas, aparentemente, essa de folha dupla, né, elas têm um efeito bom, ela tem de cobrir bem o nariz, né, tem de fechar mais ou menos em torno das bochechas, né, para evitar o mais possível, mesmo que seja um pouco mais desconfortável, porque a tendência nossa é querer respirar mais, né, porque tá difícil, aí, puxa a máscara para fora, não vale a pena nem pensar nisso, porque além disso, não entra a mão no meio, né. Não só você tem a máscara, mas tem a mão que vai lá, acaba encontrando ou com o nariz, ou com a boca, ou até com os olhos. Então, esse ponto é muito importante. A história do teste foi muito bem lembrado mesmo, porque se esse pior cenário acontecer, tem que estar muito preparado para 2 coisas, 3 coisas. Essas pessoas que vão a campo vão ter que receber essa qualificação mais intensamente, ter o material disponível mesmo, né? Não é dar uma máscara e falar assim, agora você vai, daqui a uma semana você volta. Não, tem que ter máscara suficiente para que ele possa trabalhar com ela. A outra discussão importante, que vocês nem levantaram, e que também eu não tinha atentado para isso anteriormente, que você vai entrar em casas. Nessas casas tem pessoas que muitas vezes estão transitando com uma certa tranquilidade, porque já estão lá juntas há muito tempo, e estão todos sem máscara. Então, essa é uma discussão complicada também, porque não dá para você exigir que eles coloquem a máscara, mas pode até perguntar se é possível, aquele que você está entrevistando, você pode usar também. Mas aí, a obrigatoriedade da distância. A distância também foi mostrada muito interessante. De 1,5 metro para 2, o risco, eu sei com máscara, o risco cai quase exponencialmente se você é infectado. Então, tem algumas coisas
reais, né? Num mundo ideal, eu fui bem qualificado, eu tenho o equipamento de proteção individual, eu sei como chegar lá, eu sei como é que eu vou lidar com a minha mão, como é que eu vou ser transportado. Esse é outro ponto importante também, né? Porque tem transporte aí também, as pessoas vão transitar. E isso está acontecendo para todo lado. Muitas vezes o risco local é pequeno, mas o risco do trânsito, tem que lembrar que esse momento é um momento ruim. Porque às vezes você está dentro de um ônibus com 30 pessoas, mesmo seja menos pessoas, geralmente é muito mais que 30, mas pode ser que seja menos com essa discussão, né? Então, tomar muito cuidado. Essa hora máxima é importante, lembrar da mão, né? A mão não pode tocar nada que não seja... Não, pode tocar, você tem que segurar os locais, senão você cai dentro do ônibus. Não tocar nada de você antes de você passar o água e sabão bem passado na descida, ou utilizar o álcool em gel, que pode ser transportado, e aí, certamente, é uma coisa que vocês podem cobrar, né? O IBGE vai ter que fornecer essas coisas, um frasquinho de álcool em gel para a pessoa carregar com ela, e máscara de maneira suficiente para o trabalho. Faz uma semana, por exemplo, vai ficar longe do serviço, tem que ter um número que vocês vão definir quanto que vai ser de máscara, né? A outra, que é o ponto que nós estamos discutindo muito intensamente, hoje até por acaso saiu uma nota do Conselho Nacional de Saúde sobre vacina, e nela comenta um pouco não, comenta até bem que nós ajudamos a elaborar essa recomendação sobre obrigatoriedade de vacina. Porque, outra vez, esse presidente, que é uma situação difícil, eu não fico com vontade de falar alguns adjetivos, que já sabem muito bem quais são eles, mas não vou falar, que jogou essa coisa no ar, né? Vai ser obrigatório, não. Quer dizer, joga como se fosse o contraponto, é ser obrigatório. É não obrigatório ou obrigatório. Mas, na verdade, não é tão simples, né? A discussão que está sendo feita para todo lado, e essa que eu tenho feito, e eu tenho certeza que a maior parte de vocês vão concordar, é primeiro o seguinte: nesse momento, essa discussão não é tão importante, né? Ela pode se atrapalhar, porque se a pessoa vai ficando cada vez mais contra, quando chegar o dia, você não vai querer participar. Mas a discussão importante agora é a primeira: ter cientificamente mais de uma vacina que estejam mostradas que são realmente eficazes e são seguras. Porque nesse momento não dá mesmo falar assim, não vai ter que tomar, vai tomar aqui. Qual vacina? Não está pronta ainda. Então, você acaba perdendo na discussão, porque a pessoa pode julgar isso em você. Falar, mas me obrigar o quê? Né? Primeira coisa. Então, ter isso muito claro. Que essa vacina esteja no Sistema Único de Saúde, né? Esteja no Programa Nacional de Imunizações. Para o Brasil, que seja preferencialmente sem patente. E é possível fazer isso, não tem nem lei nenhuma, já tem uma norma internacional, que é o Acordo TRIPS, somente a parte de Doha. Quem tiver interesse pode ler. Doha é a capital de um dos países da Arábia, da Península Arábica, né? Doha é DOHA, que diz o seguinte: em situações de emergência, situações de saúde pública, o país pode fazer licença compulsória. Então, isso pode acontecer se for necessário. E a outra coisa importante é a informação. Quer dizer, quanto mais informação você espalhar para a população, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Quer dizer, pode ser que tenha alguém que seja contra a vacina e está nos escutando, mas é a hora ótima de perguntar, né? Por que é contra a vacina? Qual é o problema? Tem gente até hoje, Luana, que é contra a vacina de poliomielite. Quer dizer, são pessoas que não tem jeito, você nunca vai convencer essas pessoas, né? E aí entra na história da obrigatoriedade. Quando você fala obrigatório, ela tem várias subdivisões, né? Obrigatórios quer dizer compulsório. Quer dizer, você vai falar que eu falo assim, vai ser obrigatório. A norma vai ser obrigatória. Quer dizer o quê? Que eles vão lá e te ofertam na sua casa, bater na porta, 3 enfermeiros. Um segurando a vacina, os 2 para te segurar. Claro que não vai acontecer isso nunca, né? Não tem o menor sentido que a obrigatoriedade seja nesse sentido, né? Mas tem métodos que já foram usados em vários países, inclusive no Brasil. A vacinação infantil ela está muitas vezes relacionada com a capacidade de ser admitido em escola pública. No adulto pode fazer a mesma coisa, né? Você pode ter multa, não vai poder fazer concurso público, não vai poder arrumar passaporte. Quer dizer, você pode fazer vários métodos que eu acho que não são os melhores métodos, mas pode chegar nesse nível dependendo da resistência que pode acontecer. Essa é uma expectativa, né, que pode ter exemplos semelhantes. O cinto de segurança no Brasil é obrigatório, não é?
Ninguém vai lá atrás de você e te amarra no cinto, né? Mas se você for pega, você é multado. Se for multado 3 vezes, você toma a carteira. Quer dizer, tem umas medidas esquisitas, né? Não precisa ser assim. Quer dizer, se o processo salva vidas, e você tem isso bem claro na cabeça de todo mundo, o cinto de segurança é um exemplo. A vacina, é só olhar a história de vacina no mundo, né? Poliomielite, sarampo, febre amarela, tudo isso aí tem vacinas que mudaram a discussão sobre mortalidade e morbidade dessas patologias. Então, acho que essa discussão tem que ser mantida, e tem que ser mantida com informação que tem que ser clara, tem que ser repetida, e tem que ser de linguagem que as pessoas entendam, que ele tenha a capacidade de perguntar. Porque a dúvida pode permanecer, né? A dúvida é isso que eu falei agora, é segura mesmo. Aparecem as notícias falsas, né? Aquele meu colega que faleceu durante um ensaio de vacina, já saiu uma porção de lugar na internet que ele morreu porque tomou uma vacina contra o coronavírus. Nem isso era verdade, né? Ele estava no grupo chamado placebo, que por enquanto pode ser utilizado, e teve uma doença grave, pessoa exposta, um médico de linha de frente, teve a doença coronavírus. Mas aí sai a mortalidade, interromper a vacina, que era obrigatório interromper, espalha-se para a população, está vendo? Não precisa, né? Principalmente que esse indivíduo espalhe que tem tratamento, né? Para que vacina se tem tratamento? Então, essas falsidades têm de ser repetidas até cansar, e que as pessoas tenham facilidade de fazer a pergunta para falar, ainda estou em dúvida. E a dúvida pode chegar num ponto, Luana, que aconteceu na relação à infecção pelo HIV também. Né? Eu participei desde o início da resposta aqui na UFMG. As pessoas tinham medo de ir no ambulatório, que eu atendia pessoas que viviam com HIV, dizendo que eu era um corajoso, era um herói, que aquelas pessoas me passavam. Claro que não, né? Eu tinha informação suficiente para evitar que, se eu tivesse medo após a informação, é um problema que nós não conseguimos resolver. Eu tenho medo de trabalhar porque eu acho que vou mesmo que não seja real, saia daquele trabalho e vai fazer outra coisa. Né? Então, acho que isso aplica também aqui. A gente tem, pegando o gancho do que você falou, você citou um pouco as outras vacinas, né, que a gente já tem campanhas de imunização. Para citar um exemplo até para os colegas aí, sobre quão grande é o despreparo da instituição, a gente teve recentemente a campanha nacional de imunização contra o sarampo, e não se falou internamente, institucionalmente, para nós sobre a vacina. Outra coisa que não acontece é que nós não temos, né, na admissão dos entrevistadores, uma cultura de solicitar para admissão a vacinação, né, o cartão de vacinação. E até essa questão, apesar, você falou obrigatoriedade, como? Obrigatoriedade para quem? Né? O nosso entrevistador, enquanto a gente que vai em diversas casas, né, deveria ser uma pessoa vacinada, caso, né, tenhamos uma vacina. Uma outra pergunta que foi colocada no chat é sobre as sequelas, né, que têm ficado alguns pacientes que são vitimados pela Covid-19. Tem algum tipo de estudo referente a quais são essas sequelas mais graves, se elas são permanentes ou não? Mas outra pergunta muito boa, porque ela traz uma discussão sobre, de novo, que a infecção pelo vírus SARS, né, que é esse vírus do coronavírus novo, não é banal. Né? Mesmo aquelas pessoas que muitas vezes tiveram sintomas leves, podem ter sintomas a longo prazo, já mostraram alterações cardíacas, alterações do sistema digestivo, até do sistema nervoso. É claro que são excepcionais, né? Não tem nada que seja numericamente muito intenso, mas só reforça para cada um de nós a necessidade da prevenção, né, Luana? Porque se fosse uma coisa banal, vão para a rua mesmo, vão pegar essa infecção e ficar livre disso, né? Mas somente conhecemos pouco, não tem tratamento e tem o risco real de deixar coisas para o futuro que não muito bem estabelecidas e não muito bem
estudadas. Continua muito acompanhamento, inclusive em criança pequena, né? A síndrome do coronavírus em criança de idade baixa, mostrando que não tem mortalidade, mas tem risco maior de ter sequelas. Importante lembrar isso para todos. Em casa, para vocês, para cada um. Você jovem, Luana, Ângelo, as pessoas que eu não estou vendo aqui também, deve ter muita gente mais jovem que está nos acompanhando nessa discussão, né? Pessoal, temos mais perguntas? Teve alguma coisa que eu não peguei aqui do chat? Ângela, Luiz, querem colocar alguma coisa? Nós temos quantas pessoas presentes a essa hora da noite sem janta? Temos 30 e... Deixa eu ver. Temos 30 pessoas. É engraçado essa questão dos números, né? Eu sempre tento fechar os olhinhos e imaginar 30 cabecinhas, que aí a gente percebe o quão é significativo. E estamos espalhados, bem capilarizados no estado. Temos agências espalhadas aí no estado todo. Pois é, mas minha pergunta tem outra razão de ser, né? Porque você vê, vocês são quantos funcionários? Muitos, eu não tenho o número total. Alguém, Luiz, você tem total de Não, servidores? só assim, não precisa ter número exato, não, mas tem milhares, não são milhares, não? Olha, só em Minas são mais de 500. Pois é, então vamos pensar, tem 500 pessoas só em Minas, nós temos 30 pessoas escutando. Quer dizer, será que os outros 470 estão completamente bem informados para achar, não preciso conversar sobre isso? Eu não acho que seja isso, não. Muitas vezes as pessoas não têm tempo, né? Então o papel que cada um de nós 30 aí vão ser multiplicar essa discussão, né? Já que não vieram, não é cobrada não vindo, que seria bom que tivessem vindo mesmo, para poder perguntar, falar, mas estou em dúvida ainda. Mas acho que é importante esses 30 repercutam isso mais intensamente entre vocês, né, para ter uma discussão maior com essa população grande, né? Muita gente, 500 pessoas em Minas, né? Se multiplica isso por 26 estados mais o Distrito Federal, é muita gente trabalhando numa estrutura importante, né, da estrutura nacional daquele IBGE, né? Então é importante lembrar isso sempre, né, de ter discussão maior. Doutor, e aproveitando, né, para reforçar isso, né, que o senhor, né, bem salientou, é uma estrutura bem capilarizada, com um número relativamente grande de servidores, que atuam, né, na linha de frente, que além de correrem riscos, né, como toda a população como um todo, dos riscos de contágio, também dependendo do uso não adequado e né, de não se atentar para esses cuidados que o senhor bem levantou, podem ser vetores também, né, de transmissão, né? Então, essa questão é uma questão bastante delicada. Achei muito oportuna a sua frase no encerramento da sua apresentação. Todos nós não temos, mesmo, né, quando a gente não é vítima de uma injustiça, a gente não tem como não se digamos assim, se envolver e não participar e não ter essa responsabilidade, né? Então, espero que esses 30 colegas, né, chegamos a 35 colegas participando em dado momento, que eles tenham essa responsabilidade de disseminar essa informação. A gente gravou também essa apresentação, a gente vai divulgar no YouTube, no nosso canal também, muito bom, né, para que outros colegas, né, que não puderam assistir por conta, né, de horários e outras questões, a gente vai divulgar bastante, porque foi uma aula, né, até o chamei, não por acaso, de professor em alguns momentos, porque o senhor também, além de médico, é professor, né, e foi, né, muito produtivo, foi acima das nossas expectativas. O senhor entrou em questões não só do aspecto, né, como vinculadas a um tema específico de saúde, da medicina, né, do qual a gente é leigo, mas
fazendo essa ponte, essa conexão com questões sociais, essa questão, né, do fato da Covid. A gente sabe que muitas doenças, elas têm um índice de contágio, de mortalidade diferenciado, muito pautado pela questão da desigualdade social, né? Então, a gente sabe que ainda a gente tem um sistema único de saúde que é uma preciosidade, que está sendo, né, há várias tentativas de ataque, mas está sobrevivendo. Felizmente, aí recentemente a gente teve, apesar né, de mais uma tentativa, né, de privatizar, né, enfim, de sucatear ainda mais, a gente conseguiu, até muito por conta de uma pressão, uma mobilização pública, né? Então, é importante, né? Aproveito e faço apelo aqui aos colegas que assistiram, que nós temos responsabilidade, independente de estar atuando como coordenação, como a própria Luana se apresentou, ela está como coordenadora do núcleo sindical, mas, além disso, é uma servidora, né, é uma pessoa que pode não estar ali enfrentando diretamente uma coleta de campo, mas que se solidariza com quem está, e a gente tem essa responsabilidade, né? Então, queria agradecer muitíssimo a sua colaboração, e foi valiosa a sua explanação aí para todos, né? Então, muito agradeço. Obrigado. Eu quero falar só mais duas coisas aproveitando o que você falou, né? Claro. Qualquer pandemia, qualquer infecção maior, ela não pode estar na mão só de médico, não, né? Aqui está mostrando muito claramente isso, né? Quer dizer, a estrutura, a parte social, a parte psicológica, a parte médica, ela tem que estar mão a mão numa situação como essa, né? Sozinho, nenhum de nós é capaz. Nós somos capazes de tratar. Claro, sem um CTI bem estruturado, muita gente mais teria morrido. Mas acho que é importante isso que você me ajudou a relembrar, que eu tinha falado, é que nós todos temos um papel importantíssimo, né? E talvez minha outra sugestão para os núcleos sindicais é exatamente, não é só multiplicar, eu acho que na hora é de pensar, se tomar alguma decisão, vocês vão ter de ter um método para que as pessoas que vão a campo tenham uma conversa muito boa com vocês. Aí pode ser específico, porque na verdade vai ser até mais fácil, porque por enquanto é só assim, quem sabe em janeiro, então você tem um tempo, tá começando em novembro. Na hora que chegar mais próximo, Luana, aproveita, os núcleos sindicais em cada lugar, chama esse pessoal para conversar de novo, para falar o que é necessário, escutar as dúvidas deles, reforçar a história do cuidado, ter EPI disponível, já começar a preparar para isso, né? Porque você não tem que ter isso à mão. Pensa, a quantidade de gente que pode ser que tenha de sair daqui a pouco, não dá para deixar na hora, vai ser amanhã, não tem jeito, né? Tem que preparar isso antes. É uma pressão que vocês podem fazer sobre o IBGE. Né? Tá bom, pode ser que seja em janeiro, o que nós vamos ter de preparado para quando chegar em janeiro, se for positivo, nós vamos ter um cuidado maior com essa população. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer também. Bom, pena essa quantidade de pequenos problemas da tecnologia, mas a vantagem, como eu já falei, olha quanta gente que eu não encontraria se fosse presencialmente. Né? Agradeço, Luana, agradeço, Ângelo, um abraço para todas e todos. Votem bem, muito cuidado, não se exponham, tem muita coisa aí para falar ainda mais, mas não vou falar, deixo para vocês conversarem, eu vou despedir. 7h40 já, o pessoal ficou até tarde, dá para agora... Vamos comer alguma coisa, nós todos, né? Agradeço também a presença do senhor, a participação de todos os colegas, quem ficou, inclusive, até agora, né, aí com fome, que divulga a palavra, chama os colegas para assistir, a gente vai disponibilizar depois, né? Então, para quem for ver depois, nem vai ficar tão desgastante, é só pular onde travou um pouquinho e acessar a informação de qualidade aí que a gente teve esse momento. E vão defender as instituições públicas nossas, né? Todas, né? Sim, com certeza. No mais é isso, né? Boa noite para todos. Um grande abraço, viu? Boa noite. Obrigado. Abraço. Obrigado pela companhia. Obrigada, professor. Abraço. Abraço a todos os colegas. Tchau.